Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje, a edição 46, que coincide com o capítulo 46 de Isaías. Isaías está chegando ao seu grande finale. Como todos os profetas, o grande finale é o mais importante e nem sempre o mais fácil de compreender. Então, como introdução à lição de hoje, vamos fazer um exercício imaginativo. Nós vamos virar viajantes do tempo. Ora, nós teremos de estar no presente. O presente é hoje. 12 de junho. 12 de junho ou 13 de junho? Acho que é 13. 2024. Esse é o presente. O futuro é amanhã. O passado foi ontem. Então nós vamos chamar esse presente, passado e futuro de 3 montes na Bíblia. O monte do passado será o Monte Carmelo, onde Elias desafiou os deuses pagãos. Desculpa, a noite foi curta. Tô com soninho. O monte do presente será chamado Monte das Oliveiras. Tá bom? Porque muitas vezes o nosso presente é Jesus, aquele que falou no Monte das Oliveiras. E o monte do futuro será o Monte Sião. Tá bom? Sião é a cidade de Davi, a cidade ansiada por todos. É Canaã celestial. Lembra? Canaã era o Monte Sião de Moisés. Moisés queria porque queria entrar em Canaã. O Monte das Oliveiras é o Sião dos profetas. Isaías ansiava ver Jerusalém, porque ele sabia que de Jerusalém nasceria o Messias. E esse Messias, ele traria livramento. Senta aqui, cavaleiro, fica à vontade. Não, senta aqui, depois a gente continua conversando. Fala oi aqui pro meu povo que tá vendo. Isaías 61:7. Sim, acertou. O lugar da tua vergonha, a tua tristeza. Sim, quer aparecer, quer falar tchau aqui. Vá com Deus. O moço passou aqui e ele chutou forte e acertou. Ele disse que eu ia pregar sobre Isaías 67. Para alguém que não sabe sobre o que estamos falando, ele acertou quase que na mosca. Hoje não, mas daqui a pouco nós vamos chegar no Isaías 67. Hoje nós estamos no Isaías 46. Mas daqui para 67 é um pulinho. Acho que ele falou 57. Porque não existe 67. Ele falou Isaías 57. Então nós estamos no 46. Isaías são 66. Ou seja, ele foi profeta. Então está,
O presente é o Monte das Oliveiras. O passado é o Monte Carmelo. E o futuro é o Monte de Sião, a cidade celestial, Jerusalém ataviada e descendo do céu para nós. Esse é o nosso futuro. Por que eu estou falando isso? Porque os profetas, eles ora está falando de si, ora está falando de outra pessoa, ora está falando do profeta do passado, ora está falando do profeta que virá, ora está falando do rei vindouro, ora do rei que vai ser salvador. Por exemplo, Ciro foi o Medo que conquistou Babilônia. Ele é chamado de servo de Deus. Deus fala, meu servo. Mas quem é o servo de Deus? O meu servo. Quem é o servo sofredor de Isaías 53, 54? É o servo Jesus. Deus chama, às vezes, Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor era um tirano. Quando ele foi chamado de servo, ele vivia na rebeldia. Então Deus, ele usa quem ele quiser. Ele usa qualquer dos viventes aqui para nos mostrar o caminho. E usa qualquer dos viventes aqui para que mostremos o caminho para outrem. Hoje nós estamos falando de Isaías, justamente. Isaías 46. Isaías 46, ele... esqueci. Vou ter que pegar a Bíblia para relembrar. E olha que eu ouvi várias vezes. Mas a minha cachola não está mais como a cachola de menino de outrora. Não tem problema não. Isaías 45, ontem, falou sobre o servo de Deus, Ciro. Deus chamou Ciro, o rei Medo, de servo. Mas não se assustem, ele também chamou Nabucodonosor. Agora no 46, ele vai falar da queda dos ídolos da Babilônia. Deu branco na minha cabecinha, eu vou ter que ler os versos primeiros para poder retomar o assunto que nós já estávamos falando. Mas lembre-se, em sua cabeça você tem que ter 3 montes. O monte de Elias, Carmelo. O monte de Jesus, Oliveiras. E o monte de Davi, Sião. Tá bom? Elias, passado. Oliveira, presente. E Sião, futuro. Isso precisa ficar bem inculcado na sua cabeça, para que você entenda os profetas. Porque como disse aquele ministro de Candace, ele falou, eu estou lendo, mas não estou sabendo quem que esse Isaías está falando. Está falando dele mesmo? Ou está falando de outra pessoa? Jabel abatido está, Bel e Nebo, Deus da Babilônia. Nebo se encurvou, os seus ídolos são postos sobre os animais e sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Os deuses da Babilônia eram muito grandes, fortes, pesados. Bel e Nebo eram deuses que precisavam ser carregados em carroças.
E aqui o texto começa dizendo que os animais já não aguentam mais carregar tanto Deus. Você viu o contraste? Deus é um Deus que carrega. Deus é um Deus que não precisa ser carregado. Então, entre Nebo, entre Bel e entre Deus, o eu sou poderoso de Moisés, lembra a sarça de Moisés? A sarça ardente, não é ardente porque é ardida não, é ardente porque ardia em fogo. Quando Moisés perguntou, mas e se perguntarem quem me enviou? A quem eu direi? Foi aquela sarça ardente no deserto que me enviou? Deus disse para ele, não, tolinho, diga, eu sou te enviou. E isso lá no Monte Carmelo. Agora vamos viajar para o presente, Monte das Oliveiras. O que Jesus disse para aqueles que perguntaram quem era ele? Ele disse, antes de Moisés, eu sou. Antes de Moisés, eu sou. E por isso pegaram pedras e quase o apedrejaram. Só não fizeram porque ele deu linha na pipa. Aliás, foi essa sentença sobre a cruz. Ele dizia que era o rei dos judeus. É o que estava escrito na tabuinha colocada sobre a cruz. Jesus Cristo, rei dos judeus. Se ele foi morto por essa sentença, então nós estamos perdidos. Ele era um charlatão. Mas se, apesar de ter sido morto por essa sentença, ele não mentiu, e não há pecado em Jesus, então ele não mentiu, então ele é o eu sou poderoso da sarça de Moisés. Ele é o eu sou poderoso que os rabinos pegaram pedra para matá-lo. Ele é o rei dos judeus poderoso, que a placa dizia, aquele rei que morreu de braços abertos. Você, meu amigo, precisa entender isso. Os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas dos vossos fardos são canseira para as bestas já cansadas. Juntamente se encurvaram, juntamente se abateram, não puderam livrar-se da carga, mas a sua alma entrou em cativeiro. Tá vendo? A gente tem que fugir aqui do Monte Carmelo para o Monte Sião. Qual é a alma que está em cativeiro? É a alma dos seguidores de Bel e Nebo? Também. Mas é a nossa alma. A nossa alma vive em cativeiro. E nós só seremos libertados, quando o Jerusalém descer sobre o monte de Sião. Estou espiritualizando. A nova Jerusalém descerá sobre a terra. Então agora nossos olhos estão no futuro. Firmados no passado, o Monte Carmelo. E conectado no futuro, Monte Sião. Não esqueçamos do presente, Monte das Oliveiras. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel. Ouve-me, casa de Jacó, ouve-me, restante, remanescente da casa de Israel. Vós a quem trouxe nos braços desde o ventre,
e levei desde a madre. Ele está dizendo, o profeta, para o restante de Israel. Quem é esse remanescente? Foi o povo fiel que foi levado em cativeiro. Ali ficou um remanescente. É esse remanescente que Deus prometeu colocar de novo em Jerusalém, que Deus prometeu colocar no Monte das Oliveiras, que Deus prometeu falar com ele pessoalmente, boca a boca, como falou aos discípulos de Daniel. Entende? Quando Jesus falava, era para esse remanescente, que ele estava falando. O Monte de Sião, no futuro, também fala de um remanescente. Não é todo Israel que será salvo. É o remanescente. Quem é o remanescente? O novo Israel. O Israel de Deus. Jesus inaugurou o seu reino eterno. Inaugurou quando? Quando entrou em Jerusalém triunfantemente. E foi quase coroado Deus, só não foi rei. Só não foi porque ele não quis. Ele foi aclamado rei, mas ele não aceitou o título. Mas, espiritualmente, ali foi inaugurado o reino de Deus na terra. E ele subiu para o céu. E ele disse: eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar para vocês, eu voltarei e levarei vocês, o resto, o remanescente, Laodiceia, para que onde eu esteja, estejais vós também. E até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Essa língua antiga, mais arcaica, cãs, está vendo aqui? Até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. Cãs é isso, meu amigo. Até quando você tiver de cabelo branco, quando a sua venta estiver branca. Eu sei porque eu vi na linguagem moderna. Não é porque eu sou sabido, não. A quem me farei semelhante e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Você fica fazendo confissões ao seu Deus aí, Deus de pedra, madeira, Deus Bel, Deus Nabo? Esqueci agora. Nebo. Parece um nabo mesmo. Você fica fazendo juras ao Deus Nebo, ao Deus Bel de Babilônia. Esquece isso, meu amigo. Nós estamos no tempo de adorar em Sião, o Deus do Monte Sião, o Deus servo sofredor Messias, o grande Rei eterno, Rei dos reis, Jesus Cristo. Sobre os ombros o tomam e o levam e o põem no seu lugar. Ali está do seu lugar, não se move, e se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo, reconduzi o coração, ó prevaricadores. Não adianta você ficar fazendo as suas confissões a um Deus de pau, pedra, madeira. Esqueça os deuses de Babilônia. Eles vão te ouvir, mas eles não vão te responder. Quando você pede uma graça a um Deus de pau, pedra, madeira, e você recebe, não foi aquele Deus de pau, pedra e madeira que respondeu. Foi o Deus grande e misterioso, o Deus de Sião, o grande vigia das pessoas. Ele compreende o seu coração, a sua sinceridade.
e te responde. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Lembrai-vos que eu sou Deus e não há outro Deus. Não adianta choramingar, não adianta espernear, porque o único Deus é o grande eu sou, Jesus, o Messias vindouro, o Redentor, Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Eu que anuncio o fim desde o princípio. Tá vendo? Eu anuncio o futuro desde o passado. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim o disse, assim acontecerá. Eu o determinei e também o farei. Ouvi-me, ó duros de coração. Ouvi-me, vós que estáis longe da justiça. Cristo, o servo sofredor, é o grande eu sou. É Ele que virá em nuvens, com alarido, ao som de trombetas. É Ele que virá em muita glória. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e Israel a minha glória. Tá vendo aqui o Monte Sião? Eu, está dizendo o grande eu sou da sarça de Moisés. Eu, está dizendo Jesus, o Messias, o servo enviado. Estabelecerei a minha casa no Monte de Sião, porque Sião é o monte. Saudações, meu irmão. Tá tudo bem? Vá com Deus, meu amigo Flávio. Eu vou estabelecer no Monte de Sião a minha glória. Essa glória está no futuro, mas essa glória está no presente, porque essa glória é Jesus e Ele habita hoje no templo humano. Ele habita dentro de nós. O Messias enviado habita dentro de nós. Como pode ser isso? Pelo outro Consolador, Espírito Santo. Ele disse, eu vou subir e depois disso enviarei um outro igual a mim, outro Consolador. E esse vai guiá-los na justiça, vai orientá-los sobre o pecado, vai orientá-los sobre o amor de Deus e da salvação. Esqueci a passagem que eu ia citar. Agora nós já podemos entrar. Não, eu acho que eu vou parar aqui porque o vídeo ficou curtinho. Eu falei o capítulo inteiro e a mensagem foi dada. Eu falei, Senhor, como é que eu vou fazer para falar tanta coisa que eu tenho para falar? Eu falei, usa meu cérebro, unja meus lábios com a brasa do altar. Gente, e saiu tudo aqui. Presente, passado e futuro são o Monte Carmelo, representando o passado, a guerra contra os deuses do mal. Oliveira, o monte do presente, Jesus combatendo a heresia, Jesus combatendo a hipocrisia, a falsidade, a perdição.
o status quo, ele enfrentou todo o Sinédrio. E também mostra o Monte de Sião, o último que eu citei aqui. Sião é o Monte de Davi, onde Davi construiu Jerusalém. Só que essa Sião aqui, por nós ansiada, é a Sião de Jesus. É o monte de Jesus, é a volta de Jesus, o nosso templo. Aquele que vive hoje dentro de nós, por meio do Espírito Santo, será a nossa habitação eterna. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarda. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.